Olá, queridos. Eu sou a Luciele, sou a líder do Ministério de Ensino na PIB em Brasilândia. E estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho a respeito do capítulo 3 da primeira epístola que Paulo escreve a Timóteo. Mas antes, não se esqueça, se inscreve no canal, dá aquele joinha, ative as notificações para saber tudo o que está acontecendo por aqui. E para complementar aquilo que eu irei falar, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um pouco mais de informação para vocês. Leiam, porque isso é muito importante para o aprendizado. Vamos orar para a gente poder falar da palavra de Deus? Senhor Deus, maravilhoso e bendito Tu és. Te agradeço, Pai, pela oportunidade de falar da Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá como canal de Ti para o mundo. Senhor, peço que essas palavras possam chegar de forma agradável aos corações e que pessoas possam lhe ouvir e aprender e compreender um pouco mais de Ti. Te agradeço por tudo que tem feito. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a carta que Paulo escreve a Timóteo, a primeira, no capítulo 3. A ênfase desse capítulo é falar sobre a liderança da igreja, falar à liderança da igreja. E no caso aqui, aos pastores e aos diáconos. Então, para falar primeiramente dos pastores, eu quero destacar o verso 1 e 2 para vocês, que diz o seguinte: esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental para que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado e tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro e capacitado para ensinar. Então, Paulo vem falar a Timóteo, um jovem pastor, dá essas primeiras orientações a ele, e ele primeiro vem falar sobre o pastoreio, como deve ser o comportamento de um pastor, como é que esse líder pastoral deve se comportar. E é interessante que ele vai destacando vários adjetivos que precisam fazer parte do caráter desse líder. Então, quando Paulo fala isso, ele está falando diretamente a Timóteo, mas nós podemos tirar essas orientações para nós, para a nossa liderança, seja liderança dentro da igreja, seja liderança dentro da nossa própria casa, porque a nossa casa também é um ministério. Então, Paulo dá essas primeiras orientações e fala que isso é muito interessante. Quem almeja o episcopado, de fato, deseja algo excelente. Ou seja, o ministério é algo excelente. A boa obra é algo excelente. Isso não significa que não haverá aflição, não haverá desânimo. Não, não é isso. Mas esse ministério é excelente. Essa palavra é maravilhosa. E também quero destacar com vocês, e aí, para falar a respeito dos diáconos, o verso 8 e o verso 9. Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. E aí, quando Paulo vem falar a respeito dos diáconos, a palavra diácono significa literalmente servo. Então, ser um diácono na igreja tem que ser aquela pessoa disponível ao serviço. Ela precisa ser uma pessoa que se disponibiliza ao serviço da igreja e não só da igreja. O diácono tem que estar disponível também para o serviço ao próximo. Porque naquela época precisava haver essas primeiras divisões, porque os pastores precisavam se dedicar ao ensino, à ministração da palavra, e não somente às atividades que estavam ali ao redor, que era o cuidado pessoal, o cuidado com a congregação, o cuidado com o ambiente. Então, os diáconos vieram. Naquela época era necessário para que eles pudessem dar esse suporte e esse apoio. E se nós formos olhar
as características que Paulo vai destacar tanto para o diácono como para o pastor são características muito parecidas. Nós precisamos estar atentos, a diaconia da igreja precisa estar atento para que o próximo esteja precisando, necessitando. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Então, Paulo deixa essa mensagem aí central no capítulo 3 da primeira carta a Timóteo. Ok? Então, queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês e a semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre o capítulo 4. Espero vocês. Fiquem com Deus e um beijo grande.